Olá, está começando mais um Buck Pocket. Bom, como todos viram ontem, a reforma da Previdência foi aprovada e aprovada com louvores. O número de 379 votos superou todas as expectativas, seja dos jornais, como o Estadão, por exemplo, que apostou em por volta de 316. O próprio governo contava com mais ou menos 330 votos e houve o voto de 379 parlamentares. Isso se explica por várias motivações, desde das mais óbvias, por exemplo, a reforma da Previdência era uma reforma matemática, né? A economia era extremamente necessária. Não se tratava aqui de pujança pró-governo ou de um tensionamento conservador ou de direita, mas se tratava basicamente de fazer as contas e perceber que as contas não fechariam daqui a algum tempo, alguns meses inclusive. Isso se explica também, por outro lado, por algumas traições brancas que houve dentro dos partidos. Por exemplo, o PSB, houve 11 traidores, né? O PSB orientou os seus parlamentares a votarem contra a reforma da Previdência, colocando quase como um dogma, e 11 parlamentares não só não obedeceram, como alguns fizeram até campanha para a reforma da Previdência, aceitando seus ditames. Óbvio que muitos deles agora vão tentar conseguir algumas limitações nessa reforma, mas de maneira geral aceitaram o texto base. E o PDT também contou com 8 parlamentares, incluso, como a gente comentou ontem, a Tabata Amaral, que realmente votou a favor da Previdência, e apesar de hoje vai tentar colocar vários dispositivos para diminuir a sua ação efetiva, mas votou a favor da reforma da Previdência. Então, isso ajuda a explicar, a equilibrar essa percepção de uma votação bem alargada a favor da reforma da Previdência. Pois bem, muito está se dizendo hoje sobre ainda sobre uma extensão do comentário de ontem, sobre a reforma Cedo-Maia. E hoje ficou muito claro para mim que a reforma, na verdade, foi uma reforma do Brasil. O brasileiro, o povo, conseguiu essa reforma porque a votação expressiva por uma terceira via de explicação reflete a pressão popular do povo. O povo que saiu nas ruas recentemente, não só pela Lava Jato, mas também pela reforma da Previdência. No dia 20, se não me engano, dia 29 de maio, saiu às ruas e também fez um grande estardalhaço. A reforma da Previdência de 2019 vai ser marcada em toda a história da democracia brasileira, quando um povo unido saiu às ruas para pedir a aceitação de uma PEC totalmente impopular. Era praticamente o povo pedindo para cortar nas suas próprias carnes direitos adquiridos para que o governo, para que o Estado conseguisse regular as suas contas e continuar tocando um barco econômico rumo ao crescimento. Nunca antes aconteceu isso no Brasil, por isso é realmente histórico e por isso que a reforma da Previdência foi de fato uma reforma do povo e não foi reforma de Bolsonaro, não foi reforma de Paulo Guedes e não foi reforma de Maia, apesar de tecnicamente nós podemos localizar pontos específicos da reforma para cada um desses expoentes da aprovação. Mas basicamente, de maneira alargada e panorâmica, podemos dizer que essa foi uma reforma do Brasil e sem demagogias, uma reforma do Brasil literalmente dizendo. Pois bem, e para finalizar hoje, eu gostaria de comentar um comentário do colunista Kenneth Raposa, que é um colunista da revista Forbes, uma revista extremamente bem conceituada no meio econômico, no qual hoje escreveu um texto em tradução livre dizendo que o Brasil está de volta, o Brasil voltou ao panorama econômico mundial, justamente por conta das altas especulações positivas dentro da Bovespa, ultrapassando até mesmo o mercado chinês, uma coisa que é extremamente histórica. A Bovespa está quebrando patamares dia após dia. Há 2 dias atrás tinha ultrapassado 1.300 pontos, se não me engano, e hoje continua com uma alta assim, expressiva, de fato, referente à história recente econômica do Brasil. O dólar caiu e as especulações do mercado em direção ao Brasil está grandiosíssima. Poderia-se dizer até que está tendo um aliciamento de investidores nesse momento no país. E quem disse isso é o comentarista da Forbes. E em dado momento, o comentarista ele chega a colocar o Brasil como um mercado mais seguro de investimento e de mais assédio
de investidores nesse momento do que a própria Ásia, que naturalmente agora é considerada no mundo como um mercado emergente de livre comércio, e por isso vários investidores estão preterindo a América do Sul em troco da Ásia. Mas nesse momento parece que o Brasil desponta como um local de investimento seguro, ou pelo menos com uma expectativa de que isso aconteça. Em parte do texto, eu peço permissão para ler aqui para vocês, ele diz o seguinte: comparado ao resto do mundo emergente, o Brasil de Bolsonaro é um ponto brilhante. E esse pequeno comentário que ele faz, ele traduz o resto do seu texto, no qual ele fala que o Brasil, de fato, está saindo das profundezas de um estatismo cada vez mais fechado, de um isolamento econômico autoimposto, e aparecendo para o mundo do livre comércio, da economia, dos investidores, como um ponto brilhante, começando a chamar a atenção dentro do espectro econômico mundial. Isso é bom para o Brasil, isso é bom para os indivíduos, isso é bom para todo mundo. Quando a economia cresce, todos sentem os seus efeitos positivos, obviamente. Então, com essa mensagem positiva que hoje eu termino o Break Pocket, espero vocês aqui amanhã no mesmo horário, às 17 horas. Venham tomar um café comigo.